Queridos e amados irmãos, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao nosso terceiro vídeo da série Apóstolo. Nesse vídeo nós daremos prosseguimento falando da pessoa do apóstolo Paulo, da relação que há entre o apóstolo Paulo e os 12 e, em especial, nós iremos estudar um pouco sobre o uso do termo apóstolo pelo próprio apóstolo Paulo em suas epístolas. Para entendermos as marcas do apostolado de Paulo e o que caracteriza e assemelha o chamado do apóstolo Paulo com os 12, é preciso entendermos um pouco como se deu o chamado do apóstolo Paulo. Nosso Cristo, ressurreto, aparece ao apóstolo Paulo quando este, sendo um fariseu zeloso da lei, era contra o caminho, ou seja, era contra aqueles que serviam a Jesus e a igreja que surgia nesse momento com grande poder e glória. Após a dispersão dos cristãos pela morte de Estevão, o apóstolo Paulo pede permissão por meio de cartas para ir a Damasco, primeiramente, para identificar e trazer os cristãos que insistiam em falar de Jesus para que esses fossem punidos. Após receber essa autorização, o Paulo, que não era apóstolo, o Saulo, sai e de forma súbita um grande clarão, uma grande luz aparece, derrubando Paulo e seus companheiros, e uma voz se direciona ao apóstolo Paulo, dizendo que é Jesus e que é duro para Paulo recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, Paulo não conseguiria resistir a o próprio Deus o conduzindo para a aceitação desse grande chamado. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9,16, diz que eu não tenho do que me gloriar se prego o evangelho, porque foi me imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ele também disse em Atos 20 e 24 que não tem a sua vida por preciosa, contanto que cumpra o ministério que lhe foi proposto. Em base e em resumo, as características principais que o próprio apóstolo Paulo usa em suas defesas, narrando este grande acontecimento que é a chamada de Jesus em sua vida, estão o aparecimento do Senhor Jesus Cristo, o comissionamento de Paulo para os gentios e a vida de sofrimento do apóstolo Paulo dentro desse chamado. O próprio Paulo escreve que em relação a Cristo, não nos foi concedido apenas crer nele, mas também padecer por ele. Ananias, depois de agora em Damasco ser constrangido pelo Senhor em ir até Paulo, ele chega lá, Deus fala a Ananias e diz: vai, porque este é um vaso para mim, escolhido, para levar o meu nome aos reis e aos príncipes de toda a terra, e eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer por mim. Examinemos as características do apostolado de Paulo de forma mais pormenorizada. Paulo como testemunha da ressurreição de Cristo. O que é ser uma testemunha da ressurreição de Cristo? É ter presenciado o Senhor Jesus Cristo logo após de sair do túmulo, semelhante a Maria Madalena, semelhante a Tiago, a Pedro, a Tomé, aos 2 que iam de caminhos para Emaús. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 8 mais precisamente, diz que por último me apareceu também a mim. Existe uma diferença de aparição e visão. Enquanto a visão são projeções na mente de uma pessoa, como que de fato real alguém ou algo está em sua frente, mas é algo projetado na mente, a aparição de fato é o ser diante daquele que está recebendo esta visita. Considerando que os sonhos e as visões se tornam mais subjetivo, enquanto a aparição é objetivo, o pastor Samuel Waldron explica: visões e sonhos, mesmo que reais e genuínos, não qualificam alguém a ser um apóstolo de Cristo. As reivindicações modernas de terem visto Jesus em sonhos e visões não qualificam ninguém
a reivindicar esta característica indispensável de um apóstolo de Cristo. A aparição do Cristo após a sua ressurreição é um dos fundamentos do apostolado. Mesmo que o apóstolo Paulo tenha recebido a aparição do Senhor ao meio-dia no caminho de Damasco, de maneira que ele via uma luz intensa e não via o Senhor de forma nítida e apenas o ouvia. E o que isso significa? É que após a ascensão do Senhor, tendo o Senhor Jesus Cristo recebido todo o poder e toda a glória e sentado à direita de Deus, ele não apareceu semelhante a antes da ascensão como aos apóstolos. Isso se assemelharia à aparição de Jesus Cristo, ou à visão de Jesus Cristo, a João na ilha de Patmos, que o seu rosto era como o sol do meio-dia. E isso se relaciona à aparição de Jesus Cristo a Paulo no caminho de Damasco. Existe uma diferença entre a aparição de Jesus Cristo ao apóstolo Paulo e as outras vezes que o próprio Jesus se comunicou com Paulo através de visões, como por exemplo em Atos 9:12, quando Jesus lhe revela que apareceria um homem para curá-lo de sua cegueira. Ou em Atos capítulo 18, quando o Senhor Jesus Cristo consola o apóstolo Paulo, que enraivecido pela resistência dos judeus, mas o Senhor disse: não temas, Paulo, não te cales, mas fale. Ainda também houve um momento em que o Senhor arrebatou Paulo em Jerusalém quando ele orava e disse: dá-te pressa e sai daqui, porque aqui não quererão te ouvir. O próprio Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12 e versículo 1, diz que o Senhor falava com ele através de visões e revelações do Senhor. Tanto que no texto da Santa Ceia ele diz: o que eu recebi do Senhor. Agora já falando de visões e revelações e não da aparição do comissionamento de Jesus a Paulo. Então existe uma diferença entre a aparição e entre as visões e sonhos, o que qualifica o apóstolo Paulo em ter visto o próprio Cristo ressurreto, mesmo que numa glória diferenciada e numa glória maior, tendo sido exaltado à destra de Deus, que os seres humanos não podem contemplar nitidamente a face de Deus. Paulo ainda explica em Atos 22 que Ananias apareceu para ele e disse exatamente assim: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca. Ananias, direcionado pelo Espírito Santo, fala com Paulo e diz: Paulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho. Paulo, em sua defesa diante de Agripa, ele disse, falando de Cristo que lhe apareceu: mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Veja a semelhança do que Jesus Cristo diz a Paulo, daquilo que ele disse ao apóstolo João: as coisas que tem visto e as coisas que tu ainda irá ver. Isso é uma marca singular do apostolado de Paulo, é o aparecimento de Jesus Cristo. Paulo como testemunha da ressurreição de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo põe a aparição de Jesus Cristo a ele no mesmo nível da aparição aos 12, a Tiago, e que por último me apareceu também a mim como a um abortivo ou como a um fora de tempo. Na sua defesa contra o desprezo do seu apostolado pelos coríntios, Paulo ainda no capítulo 9 de 1 Coríntios, no versículo 1, ele diz: não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Não apenas o fato de ter visto o próprio Cristo em uma aparição genuína diante dele, mas de ser comissionado pelo próprio Senhor. Isso mostra as marcas do apostolado de Paulo, que teve este, provavelmente por questões de demandas gentílicas, esse chamado, como Paulo próprio se refere, como a um abortivo ou como a um fora de tempo. Para alguns, o comissionamento de Paulo foi feito por Ananias, mas o apóstolo Paulo deixa muito bem claro
Na Epístola aos Gálatas, no capítulo 1 e versículo 1, ele diz que apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A aparição de Cristo a Paulo, e no seu resplendor, no seu clarão, e a voz que falava com Paulo, era o Senhor Jesus Cristo diante dele, que permitiu esta cegueira pela grande glória do Senhor, e também para confirmar para nós que Paulo não contemplou a face do Deus glorificado e completamente exaltado, mas Paulo teve a aparição do Senhor Jesus Cristo semelhante à visão de João no capítulo 1 de Apocalipse, sendo que a diferença é que João era uma visão e para Paulo era a aparição. Ser comissionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo é essa característica do apostolado genuíno do doutor dos gentios. Em Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16, Paulo diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse aos gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Jesus escolheu quem ele quis, e Paulo está comparando o seu chamado aos chamados dos próprios profetas, como semelhante ao profeta Jeremias: antes que te formasse no ventre eu te conheci, te consagrei, e às nações te dei por profeta. O chamado de Paulo é colocado no nível de antes dele ser formado e também da aparição do próprio Cristo, esse comissionamento especial semelhante aos 12. Uma das marcas genuínas do apostolado e daqueles que o Senhor Jesus Cristo comissionou para esta grande obra era o sofrimento. Se fizeram isso com o Filho de Deus, também farão com vocês, ou seja, sereis odiados de todos por causa do meu nome, o Senhor Jesus Cristo falou aos 12. Quando Ananias fala ao apóstolo Paulo, capítulo 9, versículo 16, o Senhor diz: importa o quanto ele deve padecer pelo meu nome, ou eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Ou seja, era uma das marcas daquele que foi escolhido para o apostolado, semelhante aos 12, que foi o sofrimento. O próprio apóstolo Paulo deixa isso bem claro, diferente dos apóstolos da atualidade, que são promotores da teologia da prosperidade. O apóstolo Paulo ele diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. O autoesvaziamento de Paulo mostra essa sua consciência da humilhação, de não buscar a glória que é do Cristo crucificado para ele mesmo. Por isso que Paulo, ele evitava batizar muitas pessoas, para que as pessoas não se tornassem apenas seguidores dele, evitava usar sublimidades de palavras humanas, mas os sinais do poder de Deus o acompanhavam. Quando falava de sucesso, ou de carta, ou de produzir, o foco principal de Paulo é levar as pessoas a Cristo. Paulo se auto-esvaziava para que, pela consciência da necessidade do ministério, esse sofrimento fizesse com que Paulo se mantesse dependente e humilde diante de Deus, e assim a glória do Senhor fosse mais alta ainda na vida de Paulo, para que se produzisse ainda mais para a igreja. É por isso que ele aconselha aos coríntios, dizendo: procurai os melhores dons, no sentido de edificar a coletividade. Paulo, sem dúvida, marcou a história do cristianismo pela sua vida piedosa diante de Deus, de uma dependência para que o poder de Deus se aperfeiçoasse nessa dependência, ou seja, nessa fraqueza e nesse sofrimento. Paulo também era grandemente maltratado pelos próprios irmãos. Era chamado de condenado à morte, de louco, de espetáculo pelo mundo, de escória. O apóstolo Paulo tinha essa consciência e ele não reivindicava ou não se defendia, a não ser quando ele usa relatos como estando fora de si para mostrar as credenciais do seu apostolado. Sem dúvida alguma, os grandes sofrimentos que o apóstolo Paulo fala, e ele usa em sua linguagem, e eu muito mais,
e cita toda aquela lista dos sofrimentos em 2 Coríntios capítulo 11, onde fala de naufrágios, fala de nudez, fala de escassez, fala de perseguição dos de fora, dos estrangeiros, perseguição dos da própria nação, dos próprios irmãos. E todo esse sofrimento foi uma realidade na vida de Paulo, e ele considerava isso como um processo dessa glória de Cristo sobre a sua vida. É por isso que ele diz em 2 Coríntios capítulo 12, que quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Mesmo com isso, ele tem o consolo e o conforto de Jesus Cristo, que diz: a minha graça te basta. Ou seja, a sustentação de Cristo na vida de Paulo em meio ao sofrimento lhe garantiria esse progresso e esse avanço, onde o apóstolo Paulo andou na Europa, na Ásia, pregando de forma poderosa o evangelho do reino. E para o próprio Paulo, morrer ou permanecer vivo, tudo isso traria produção e glória para Cristo e para a igreja. Porque ele estando ausente de Cristo aqui nesta terra, ele desejaria estar com Cristo, mas porém, se é para a glória de Cristo e da igreja, então ele quereria ficar aqui neste corpo vivo para fazer a obra do Senhor. O zelo pelas muitas igrejas que o apóstolo Paulo havia fundado o faziam sofrer. Ele trabalhava constantemente de dia e de noite para não ser pesado a ninguém, cumprindo os pré-requisitos dados pelo próprio Cristo aos apóstolos para que não andasse com muita coisa ou não deixasse transparecer que faziam aquela obra por dinheiro. Paulo era um exímio pregador, pastor e alguém que tinha consciência de todo esse sofrimento e que não tinha a sua vida por preciosa. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10, o apóstolo diz: trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Paulo sempre exortava a não desfalecermos quanto aos sofrimentos e às tribulações que nós tínhamos aqui na terra, porque a glória do Senhor seria manifestada sobre as nossas vidas. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Sem dúvida alguma, os sofrimentos estão atrelados ao apostolado genuíno. E Paulo fazia parte desse apostolado. No nosso canal temos uma série de 4 vídeos onde nós falamos de forma detalhada sobre o espinho na carne e o que é o espinho na carne biblicamente falando. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, confira se você é inscrito no nosso canal. Também não esqueça de deixar o seu comentário acerca de Paulo, acerca das credenciais dos apóstolos e deixa o seu like para contribuir conosco. A partir de agora veremos a distinção do ministério de Paulo em relação aos 12 e vendo principalmente a característica de Paulo ter sido chamado para ser o ministro ou o doutor dos gentios. O apóstolo Pedro já havia introduzido os gentios na igreja a partir de Atos capítulo 10, na casa de Cornélio. Agora Deus, tanto Jesus diretamente falando para Paulo, assim também como Ananias, disse que Paulo foi escolhido para os reis da terra, foi escolhido para os homens e para levar o meu nome aos gentios. Então existe uma direção para o apóstolo Paulo, para pregar à nação de Israel e também aos gentios. Semelhante a Isaías capítulo 49, onde o profeta estava meio entristecido, dizendo que o seu ministério ele tem trabalhado em vão e inutilmente gastei as minhas forças. Mas Deus responde ao profeta e diz: também te dei para a luz dos gentios. Por isso o apóstolo Paulo, todos os sábados, estava nas sinagogas pregando o evangelho. E em Atos capítulo 18, ele se enfurece pelo desprezo dos judeus, dizendo que só iria pregar aos gentios a partir de então. Após a ressurreição de Cristo, o comportamento da igreja, a semelhança dos judeus, que são exclusivistas de forma étnica, a igreja continuou separatista. As práticas judaicas se faziam presente em Jerusalém. Os apóstolos eles se resumiram em permanecer na cidade
de forma esporádica, saíam para alguma missão e voltavam para a cidade de Jerusalém. As perseguições fizeram com que alguns cristãos saíram, e a ordem do Senhor, sobre a virtude do Espírito que iria descer, é que ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Ou seja, os judeus, pela ordem dada pelo próprio Deus através do ministério de Moisés, não deveriam se misturar com os gentios, não deveriam comer os que os gentios comiam, não deveriam ter as imagens de escultura que os gentios tinham. E até então, no início da igreja, houve muitos cismas e muitas discussões acerca disso, de praticar a lei ou não praticar a lei e como um verdadeiro cristão ele deve se comportar. O apóstolo Paulo disse: procedi com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Paulo recebeu revelações e visões e explicações do próprio Senhor do que seria de fato essa junção entre judeus e gentios. Paulo explica muito bem em Efésios capítulo 2 e 3 esse grande mistério que ele diz: digo, porém, entre Cristo e a igreja, Efésios 5 e versículo 32. Por esta causa eu me ponho de joelho, significa que Paulo estava orando para que a igreja tenha poder de Deus, conhecimento e amor, que é isso que une a eclésia. Muitos cismas e resistência dos judeus para com os gentios aconteceram. E por isso há uma diferença desse apostolado de Paulo, onde há essa explosão da evangelização para aqueles que não são judeus, mesmo Paulo ficando tão admirado em Atenas, vendo as grandes e muitas imagens de escultura e dizendo que aquele povo era um povo consideravelmente supersticioso. E para combater essa tão grande resistência dos judeus da igreja primitiva em relação aos gentios, Deus levanta a pessoa certa. Um judeu, fariseu, criado fora de Jerusalém, um doutor que falava várias línguas e tinha a cultura helenista, e Deus agora, pela necessidade da demanda gentílica de pregar a todos os homens, Deus levanta esse homem de Deus como um apóstolo, que é o apóstolo Paulo. Paulo se considera o apóstolo dos gentios, aquele que entre os gentios levará os gentios à obediência de Cristo. O apóstolo Paulo considera que o evangelho da circuncisão, como ele identifica, foi confiado a Pedro e aos demais, ou seja, pregar entre os judeus. E a ele foi confiado o ministério da incircuncisão, ou seja, pregar aos incircuncisos, que são os gentios. Essa reunião de Paulo com os apóstolos fez com que se ratificasse o ministério e que eles, impondo as mãos sobre Paulo, entenderam que agora Paulo iria para os gentios e eles iriam ficar com o ministério da circuncisão. Essa consciência de ser o doutor, o mestre e o pregador dos gentios acompanhou Paulo por todo o seu ministério. No seu clímax, na carta aos Efésios, sobre ser considerado como um ministro para ensinar sobre os mistérios revelados aos seus santos profetas e apóstolos, que é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que foi designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. E já depois de algum tempo, o apóstolo Paulo diz que o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 17. Veja como o apóstolo Pedro, que aqui representa os 12, via Paulo, o seu ministério e os seus escritos, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles.
Ele coloca os escritos de Paulo ao nível da própria escritura, em que os 12 consideram a escritura para ministrar e anunciar Jesus Cristo aos circuncisos e aos incircuncisos. Paulo considerava o grupo dos 12 como um grupo fechado, considerava Pedro, João e Tiago como as colunas da igreja. O próprio Pedro e os demais que reconheceram esse ministério de Paulo estavam dando a Paulo um ministério que tem o maior campo missionário, que é o campo gentílico. O próprio Pedro, reconhecendo Paulo como detentor também de escrituras sagradas, respeitando as suas escrituras, também foi até repreendido pelo próprio apóstolo Paulo. Então não tem nenhuma evidência aqui de um Pedro orgulhoso, querendo um papado ou uma soberania sobre todos os crentes ao redor do mundo. Pelo contrário, ele dividiu ali as obras entre os judeus, para se manterem em algum certo nível a sua cultura de judeu, mesmo sendo crentes, que seriam chamados de judeus messiânicos nos dias de hoje, e temos o apóstolo dos gentios, capacitado para estar entre os gentios, coisa que o apóstolo Pedro fazia quando os gentios estavam presentes. Pedro estava com eles, mas quando o grupo de Tiago, o grupo dos judeus chegava, Pedro saía de perto dos gentios e ia para os judeus. Foi por esse motivo que Paulo lhe resistiu, mostrando que nós cristãos e o próprio Senhor Jesus Cristo, ele não faz acepção de pessoas, e todos juntos somos um só povo. Veja a distinção do ministério de Paulo em relação aos 12, é principalmente essa questão de ser enviado aos gentios. Existia em Paulo uma profunda tristeza por ele ter sido perseguidor dos cristãos e que ele não deveria ser considerado apóstolo e que ele se auto-intitula como o menor deles, mesmo também reconhecendo que ele fez muito mais do que todos eles, ou sofreu muito mais do que todos eles juntos. A humildade deste grande homem de Deus trazia essa harmonia entre o papel dos 12 e sua distinção e o papel do apóstolo Paulo, também considerado ao nível dos 12, mas sendo enviado como instruidor dos gentios. Por isso, não podemos considerar Paulo parte de um novo grupo de apóstolos ou de uma sucessão apostólica que após Paulo surgiu outros apóstolos. Veja que são grupos restritos, que têm características específicas e semelhantes no seu chamado, e que eles se fecharam neste grupo, porque o próprio apóstolo Paulo diz: e por último me apareceu também a mim. Outra característica é que Paulo se refere aos 12 como apóstolos de Jesus Cristo. E quando vai falar de si próprio, ele diz: eu, apóstolo de Jesus Cristo. Vimos neste vídeo que o apóstolo Paulo tem prerrogativas de apóstolo escolhido por Deus para a obra fundacional da igreja, pela forma como foi chamado, comissionado aos gentios, a escritura considerada como escritura sagrada, o seu chamado semelhante ao chamado dos profetas e dos 12, e todas essas características mostram essa distinção e que estes grupos estão fechados em si, não havendo porta ou respaldo algum para dar uma sucessão apostólica ao nível de Paulo e ao nível dos 12. Com isso, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, por estar conosco neste terceiro vídeo da série Apóstolo. Se você não assistiu os outros 2 vídeos, nós deixaremos aqui na tela final e também na descrição para você. Continue conosco no próximo vídeo sobre a série Apóstolo e confira se você é um dos inscritos do nosso canal. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.